Desse embora agora, eu creio que já temos recebido de Deus, saber que somos escolhas de Deus. Pode até meditar sobre 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus nessa madrugada. Deus apacentou meu coração, me inquietou falar sobre vasos nesta noite. E aqui tem muito vaso nesta casa, tem muito vaso nessa cidade, a qual o Senhor vai fazer uma obra grande ainda. Amém. Amém, irmãos? Capítulo 4, 2 Reis, diz assim: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor levar meus 2 filhos para ser servos. E Eliseu lhe disse: que hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, todos os seus vizinhos, vasos não poucos. Entra, fecha a porta, sobre ti teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Amém, irmãos? Pode tomar assento. Glórias a Deus. Aleluia, meus irmãos. Queremos nesta noite refletir sobre uma mulher, uma serva de Deus, a qual o seu marido era servo de Eliseu, trabalhava na obra do Senhor, fazendo a obra como homem de Deus, e eles tinham 2 filhos. A Bíblia não menciona a idade dessas crianças, poderia ser 2 jovens, e a Bíblia relata, irmãos, que tudo estava indo bem, tudo estava indo bem na vida deles. Sabemos que a obra de Deus, aqueles que trabalham na obra, não é fácil. Tem momentos que eles passam também dificuldade, tem momentos bons, momentos difíceis, mas Deus nunca desamparou o servo dele. Aqueles que vivem na obra do Senhor não é fácil. Muitas das vezes aqueles que cuidam das igrejas, congregações, muitas das vezes eles estão tristes, mas por fora estão alegres. Muitas das vezes tem que repartir talvez o que eles não têm. Assim é a vida de um obreiro, a vida de um missionário. E eles tinham 2 filhos para cuidar, mas o Senhor os sustentava. E talvez essa mulher não sabia que eles tinham uma dívida, e também não sabia, irmão, foi pego de surpresa. Até então estava indo tudo bem, até o dia que o Senhor recolheu o chefe daquela casa, e aquela mulher não foi fácil, com 2 filhos, a qual perdeu seu esposo. O desespero talvez daquela mulher não é o luto que ela estava vivendo, o momento que ela estava passando. Foi naquele momento que chegou em sua casa alguém para cobrar uma dívida, a qual aquela lei naquela época, se não poderia pagar aquela dívida, os filhos seriam tomados para serem escravos, até pagar aquela dívida. Esse é um dos momentos mais difíceis de uma mãe, um momento difícil em luto que ela estava vivendo, na perda do seu esposo, e o momento que, daquela cobrança, talvez deram um prazo para aquela mulher. Se a conta não fosse paga, seus filhos iriam ser tomados. Aí eu quero
quero dizer para a igreja nesta noite, nós estávamos nessa situação, nós tínhamos uma dívida com esse mundo, nós não tínhamos direito de estar aqui hoje cultuando ao Senhor, mas Deus enviou o seu único Filho para pagar a nossa dívida, para nos dar direito à salvação. Nós não tínhamos como pagar aquela conta, aquela dívida. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Filho de Deus, Ele pagou a nossa conta. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua causa. Aleluia, mas aquele que tem cuidado de você até aqui, Ele não vai te desamparar você. As promessas que Ele te fez, Ele não esqueceu de você. Deus diz nessa noite, aleluia, os momentos difíceis que tu tem passado, tu não vai lembrar, porque tem muita coisa boa ainda para realizar na sua vida. Deus tem coisas grandes e firmes na minha e na sua vida, que você ainda não sabe, mas que vai se realizar. É a nossa esperança, porque não é o homem que prometeu, mas foi Ele, foi o Filho de Deus que prometeu. Aleluias! Ele prometeu sim a vida eterna, Ele prometeu de cuidar de nós até o último dia. E Ele também relatou nas palavras, na Escritura, que nós teríamos aflição neste mundo, que nós seríamos sim perseguidos, assim como Ele foi perseguido, com toda a autoridade que Ele tinha diante de Deus, mas Ele se humilhou. Ele tinha uma dívida, aleluia, que não era dele. Aleluia, nós tínhamos uma dívida, nós éramos devedores. E Ele passou por esse processo, foi até o fim para pagar a nossa conta, a nossa dívida, para que nós tivéssemos o direito de um dia sentar com Ele na mesa. Aleluias! E Deus, nesta madrugada, Ele falava ao meu coração, assim como aquela mulher foi diante, naquele momento de luto, com o seu esposo, com aquela notícia, que ela foi pega de surpresa também, aquela dívida não tinha com que pagar, mas ela tinha algo mais precioso do que o dinheiro na casa dela. Aleluia! Assim somos nós, são eu, são vocês. Vocês têm algo precioso. Nós temos algo precioso diante de Deus que ninguém pode tirar de nós, que é a presença de Deus, que é a unção de Deus. Porque nós somos um vaso na presença de Deus. E o vaso é para ser usado. Vaso não é para ser encostado. Quando ela chega diante do homem de Deus, ela se declara para o homem de Deus: tu sabes que o meu marido morreu, e ele servia ao Senhor, e ele era teu servo. Aleluia! Diante daquele homem de Deus, Eliseu, um homem que tinha uma presença gloriosa, um homem que tinha autoridade de Deus, que um dia ele profetizou que não iria chover 3 anos, que ele disse que sobre a minha palavra 3 anos não vai chover. Se passou sim os 3 anos e não houve chuva, e se passamos 3 anos ele profetizou que ia chover,
Senhor. Eliseu olhou para aquela mulher com sentimento, olhando para ela, mulher, declara para mim o que você tem na tua casa. E ela olha para Eliseu, sabendo que não tinha nada, ela tinha uma dívida, mas ela disse para ele: a tua serva não tem nada, tua serva não tem dinheiro, não tem como pagar aquela dívida que o meu esposo deixou, que eu não sabia os negócios dele. Ele foi morto de repente, pegou de surpresa, não está sendo fácil para mim, está sendo mais difícil, porque os meus filhos vão ser tirados de mim. Aí olha para ela: o que você tem, declara. É o que Deus diz para a igreja, para vocês, irmãos, declarar o que vocês têm. Cada um de vocês declara o que vocês têm. Declara aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Declara, aleluia, aquilo que Deus te prometeu é seu, ninguém vai tirar aquilo que é teu. Aleluia. Talvez a sua cruz esteja mais pesada, talvez a minha esteja mais leve, mas talvez a minha esteja mais pesada do que a tua, mas continua glorificando a Deus. Aleluia. E quando ela disse para o profeta que ela não tinha nada, mas tinha um vaso, uma vasilha de azeite, aleluia, o profeta olha para ela: tu tem coisa preciosa na sua casa, tu tem algo mais precioso que dinheiro, aleluia. Assim é a vida do crente. Talvez você pense que não tem nada, mas você tem uma presença gloriosa, você tem um Deus que cuida de você, aleluia, um Deus que não te desampara, um Deus que não aparta de ti, que tem cuidado dos seus, um Deus que tem visto as suas lutas, aleluia. Manda te dizer para você: eu cuido de você, não desanime, o teu tempo está chegando. Ele olha para aquela mulher: vai, mulher, vai aos teus vizinhos, pega os teus filhos, vai aos teus vizinhos e pede para eles vasos vazios, vasos não poucos. E aquela mulher sai diante da presença do homem de Deus ali, porque ela creu naquela palavra, sabia que ele era um homem de Deus, que a palavra na boca dele tinha valia. E a palavra de Deus, eu quero dizer para você que a palavra de Deus que eu estou dizendo nesta noite não é o meu Espírito Santo. Ele diz para você que a palavra dele tem valia nesta noite. Se você crê, aleluia, que vai se cumprir, que a palavra de Deus não é a minha palavra não produz nada, mas a palavra daquele que me colocou aqui hoje tem, daquele que mandou dizer para você tem. E ela sai aos seus vizinhos, juntamente com seus filhos, pedindo vasilhas vazias. Talvez alguém, irmãos, alguma casa que ela chegou tinha vasilhas encostadas ali, jogadas no canto, assim como um vaso, que às vezes ele perde a vasilha dentro de uma casa. Esse vaso está incomodando aqui, não serve para nada, vai encostando aquela vasilha. E aquela mulher chegou naquela casa, onde ela chegava, ela pedia vasilha. E eu creio que mais depressa aqueles vizinhos ali davam vasilhas para ela. Eu vou ficar livre dessa vasilha. Eu não sei por que essa mulher quer tanta vasilha, mas... E onde ela chegava, os seus filhos com as vasilhas, e ela pedia vasilha. E onde ela chegava, irmãos, a Bíblia fala que ela era bem recebida.
fez de acordo com o que Deus ordenou. Entra no seu aposento, toma aquele vaso que tem o azeite, põe junto contigo no quarto e põe seus filhos atrás da porta, juntamente com ele, as vasilhas que você juntou, e fala com seus filhos: traga uma vasilha, e você pega esse azeite e derrama sobre o vaso. Aleluia. Glória a Deus. Aí está o mistério, irmão. Como alguém vai derramar o azeite se não tem? Os vasos estavam vazios, mas ela tinha azeite naquela botija. Mesmo seja pouco, irmãos, nós temos que ter a presença, o azeite na nossa vida. É a presença, é o sinal da presença de Deus, é o sinal de providência. Aleluia. Por isso, não se acha um vaso vazio que você não serve para nada na igreja. Tu serve sim, tu é o vaso. Tu pode glorificar a Deus. Tu tem a presença de Deus. E a hora que ela pediu o vaso para o seu filho, aleluia, eu vou fazer como o profeta mandou. Aleluia, porque o azeite tinha muita valia. E quando ela toma aquele vaso e põe ao lado dela, e pega o vaso dela com aquele pouco de azeite, ela dentro daquele vaso vazio, o vaso começou a encher. Aquele vaso transbordou, e de alegria ela clama seu filho mais um vaso. E assim aquele vaso se encheu. E aquela mulher foi se enchendo também da presença de Deus. É assim nós, irmãos, quando nós começamos a glorificar a Deus, falar em língua, nós vamos se encher. Aleluia, por isso, a casa de Deus, aleluia, é lugar de oração, é lugar de dar glória a Deus, aleluia, é lugar de até tristeza, saudade e alegria. Aleluia, não podemos olhar para trás, como os anjos falaram para Ló, quando ele estava ali, escapa para a tua vida, e ordenou para ninguém olhar para trás, que aquela cidade só não ia ser destruída. Saiu Ló com suas filhas, e de repente a esposa de Ló olha para trás. O que aconteceu com ela? Virou estátua de sal. Por isso, tem muitas estátuas, irmãos, que estão aí fora, estão olhando para trás. Tem muitas pessoas que só olham para trás, nunca olham para frente. Se Deus falou que, aleluia, que vai cumprir, não importa o tempo. Amém. Aleluia. E quando, irmãos, os vasos estavam cheios, todos ali, a alegria foi tanta que aquela mulher pede mais um vaso a seu filho, e de repente o azeite, o último vaso, cessou o azeite, e de alegria ela pede mais um vaso. Aí seus filhos clamam: mãe, acabou-se os vasos, o azeite parou, todas aquelas vasilhas estavam cheias. Aí aquela mulher corre ao homem de Deus novamente e declara aquele acontecimento ali. Declarou que aquelas vasilhas que outrora chegaram vazias na sua casa, aquelas vasilhas estavam cheias. Talvez hoje você chegou vazia, se sentindo vazio aqui nesta noite, com aquela vazia que aquela mulher trouxe. Aleluia! E eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio
glorificar o Senhor, saber que muitas serão as lutas, mas também que nós vamos viver de muitas vitórias. Aleluia. Assim eu quero agradecer essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Nova Valete, as irmãs que nos concedeu essa oportunidade, poder estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero fazer